Imagina a cena, um trauma facial grave. É uma confusão, né? Sangue, inchaço, ossos quebrados, parece um caos total. Mas olha que interessante. Por trás dessa desordem toda existe uma lógica. Existe um sistema que guia os profissionais de saúde para colocar ordem na casa e, claro, salvar vidas. E é exatamente esse sistema que a gente vai decodificar hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai entender o real impacto de um trauma no rosto. Depois, vamos mergulhar nas famosas fraturas de Lefort. Na sequência, vamos dar uma olhada em outros traumas bem críticos e, para fechar, entender o protocolo de emergência. O que fazer na hora H? Vamos lá? Vamos começar com o impacto do trauma facial. E aqui já vem a primeira surpresa. O problema vai muito, mas muito além dos ossos quebrados. Pensa bem, o que faz uma lesão grave no rosto ser tão perigosa? O que é que, naqueles primeiros segundos, pode ser fatal? A questão não é o que quebrou, a questão é o que foi bloqueado. A prioridade número 1 sempre é a via aérea. Um osso fora do lugar, a própria maxila deslocado, tudo isso pode simplesmente fechar a passagem de ar. E aí, não tem mais conversa, é uma corrida contra o tempo. Ok, agora que a gente já sabe qual é a prioridade máxima, vamos aprender a mapear o estrago. E para isso, existe um sistema clássico, quase como um mapa das fraturas do rosto, as fraturas de Lefort. Esse sistema, que já tem mais de 100 anos, é genial. Ele basicamente identificou que o nosso rosto tem umas linhas de fraqueza naturais, e as fraturas muitas vezes seguem esses caminhos pré-determinados. Entender esses padrões, esses 3 tipos de Lefort, é o primeiro passo para saber como agir. Vamos começar pelo tipo I. Pensa numa fratura horizontal, bem acima dos dentes de cima. É como se toda a arcada superior, junto com o céu da boca, se soltasse do resto do rosto. O pessoal da área chama isso de maxila flutuante. E o nome diz tudo, né? Esse bloco todo fica móvel. Agora, subindo um degrau na gravidade, a gente tem a Lefort 2. A fratura aqui tem o formato de pirâmide. Ela sobe, pega os ossos do nariz, as bordas das órbitas, basicamente o bloco central do rosto inteiro se solta. Já não é só a maxila, é bem mais sério. E aqui chegamos no nível mais grave, a Lefort 3. O nome técnico já assusta, disjunção crânio-facial. E é exatamente isso. A face inteira se separa da base do crânio. É uma separação total. Isso pode deixar o rosto com uma aparência meio achatada e, o pior, abre um caminho perigosíssimo para vazar o líquido da espinha, o líquor, pelo nariz. Certo. A gente mapeou o terço médio da face com o sistema Lefort. Mas e o resto? O rosto é bem mais complexo e existem outros traumas super críticos que a gente precisa conhecer. Além das fraturas de Lefort, existem outras muito comuns. A fratura de mandíbula, por exemplo. A do complexo zigomático maxilar, que é basicamente o osso da bochecha, e uma bem complexa, a naso-órbito etmoidal, ou NOE, que fica bem no centro do rosto. A mandíbula é um caso à parte, bem interessante. Como ela tem esse formato de U, de arco, a energia de uma pancada não para no lugar. Se a pessoa leva um soco no queixo, por exemplo, é muito comum a força viajar pelo osso e quebrar do outro lado, lá perto da articulação. É a famosa fratura dupla. E falando na fratura NOE, aquela bem no meio do rosto, ela tem um sinal clássico, muito característico. Quando essa área quebra, o ligamento que prende o canto do nosso olho pode se soltar. O resultado? A distância entre os olhos aumenta. Esse sinal tem nome, é telecanto, e é um indicativo forte desse tipo de lesão. Ok, já sabemos identificar e mapear os tipos de fratura. Mas e na hora do vamos ver, na emergência? Agora o foco muda para a ação. É hora de falar do protocolo de primeira resposta. Na emergência, tudo segue uma ordem, um protocolo. E a primeira letra, a mais importante de todas, é o A, de airway, vias aéreas. Lembra que a gente falou disso no começo? Numa Lefort 2 ou 3, a maxila pode simplesmente despencar e bloquear a garganta. Então, antes de qualquer coisa, a prioridade absoluta é garantir que o ar está passando. Só que aí surge um problema, um dilema clássico do trauma. Se a pancada foi forte o suficiente para quebrar o rosto, pode ter machucado o pescoço também. E aí? Como é que se abre a via aérea de alguém sem mexer no pescoço e correr o risco de causar uma lesão ainda pior na coluna? É aqui que a técnica faz toda a diferença. A manobra normal de inclinar a cabeça e levantar o queixo está totalmente proibida nesse caso. Para uma vítima de trauma, a manobra correta é a de tração da mandíbula, ou jaw thrust.
Com ela, a gente puxa a mandíbula para frente, o que já é suficiente para desobstruir a via aérea, mas sem mexer 1 milímetro do pescoço. E essa é a regra de ouro. Não tem exceção. Na dúvida, num trauma grave, a gente sempre assume que tem lesão no pescoço. Então, a manobra de tração da mandíbula é o caminho. É a segurança em primeiro lugar, protegendo a respiração e a coluna ao mesmo tempo. No fim das contas, a gente volta para o começo. Em meio a todo aquele caos de uma lesão facial grave, o que traz a ordem? O protocolo. E o primeiríssimo passo, a ação mais crítica de todas, não é consertar o osso, não é estancar o sangramento, é garantir o básico, o fundamental, a respiração.